livro de Ruth é uma mensagem de esperança em tempos sombrios, pois ele se passa na época dos juízes, quando os juízes governavam Israel. E qualquer capítulo que você for ler, inclusive do livro de Juízes, você percebe que o povo não estava muito bem nessa época. Você percebe uma tendência que o povo pecava, se afastava de Deus com idolatria, com um padrão moral muito baixo, e depois sofria na mão de algum povo inimigo como punição por esses pecados. Só que, em meio a todo esse caos, temos a história de Ruth, que nos traz uma esperança e nos mostra que pode existir beleza para aqueles que confiam em Deus, independente do contexto em que nós vivemos. A história começa com um homem chamado Elimeleque, que leva sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion para uma terra estrangeira chamada Moabe, porque em Judá havia fome agora. E Malom e Quilion se casam com mulheres moabitas. Só que acontece que tanto Elimeleque quanto Malom e Quilion morrem de uma forma precoce, talvez, deixando Noemi, Ruth e Orfa, que eram as duas mulheres deles, viúvas e desamparadas. Nós não temos muitos detalhes sobre o que aconteceu nesse período, mas a história já nos fala que cessou a fome na terra de Noemi, em Judá, que era a terra de Elimeleque também. E agora a história começa mostrando que ela estaria pronta para voltar para sua terra. Só que ela tem até um ato de generosidade, dizendo para suas noras: Olha, podem ficar por aqui, se casem novamente. Não faz sentido vocês virem comigo, porque mesmo que eu tenha filhos, vocês vão esperar os meus filhos crescerem para vocês se casarem com eles? Não, fiquem aqui e façam as suas próprias vidas, sem depender de mim. Uma delas, chamada Orfa, aceita o que sua sogra fala e, com tristeza, volta atrás e fica em Moabe. Só que Ruth insiste com sua sogra, dizendo: Aonde você for, eu vou. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu também vou morrer. Nada vai me separar de ti. Essa atitude de Ruth não mostra que a atitude de Orfa foi errada, acho que não, mas nós percebemos que ela tem uma boa ênfase e mostra como Ruth foi altruísta, como Ruth foi leal com sua sogra e como ela colocou a sua sogra acima dos seus próprios interesses. É uma mensagem muito forte para nós que costumamos pensar só nas nossas vidas e nos nossos próprios desejos. E então, elas voltam para ajudar, só que elas precisam sobreviver. Elas não têm mais maridos para trabalhar agora, elas precisam ir atrás do próprio pão delas. E Ruth fala para Noemi: Vou sair, vou colher espigas no campo daquela pessoa que me aceitar. E então ela vai e, coincidentemente, ela vai justamente para o campo de Boaz, um novo nome que nos é apresentado aqui. Coincidentemente ou não, ou uma bênção daquele que tem tudo sob suas mãos. E Boaz e seus servos têm uma ótima atitude para com Ruth. Eles são super generosos com Ruth. Boaz fala: Olha, não precise colher em nenhum outro campo, a gente vai separar espigas para você e vocês estarão bem amparadas aqui conosco. E ele é um exemplo de um homem muito generoso, um homem gentil, um homem cortês, que chega a nos envergonhar pelas tantas vezes que nós somos egoístas, mesquinhos e não damos nem das migalhas para outras pessoas. E com certeza o Senhor estava de olho em tudo isso e só fez prosperar e abençoar mais essas boas pessoas que aparecem aqui na história. Ruth chega em casa, Noemi pergunta: E aí, onde é que você foi colher espigas? E ela explica tudo o que aconteceu e fala: O nome dele é Boaz. E Noemi fica muito feliz com essa notícia e se lembra: Este homem é um ótimo homem. E o melhor de tudo, ele é o nosso resgatador. Resgatador era o homem responsável pelos bens de uma família, em situações como morte. Então, Malom e Quilion tinham suas esposas como propriedade, tinham suas próprias terras, e como eles morreram, agora quem pode ter direito a Ruth é
Boaz, o resgatador da família. E parece que Noemi já tem bons vislumbres do que pode acontecer aí. Em sua mente talvez já planeja tudo o que deve ser feito para que essa história acabe feliz. E foi justamente isso que ela fez. Noemi fala a Ruth: se prepare hoje à noite, porque depois que Boaz comer e beber e se deitar em sua eira, você vai até ele e vai até meio que pedir: tenha misericórdia de mim, pois eu sei que tu és o homem resgatador de nossa família. Quase que pedindo forçadamente para Boaz: olha, você precisa se casar comigo, você precisa me resgatar. E eu acredito que eles já tinham um grau de amizade e Boaz fica muito feliz com isso. E diz a Ruth: tão certo quanto vive o Senhor, eu te resgatarei. E assim essa história nos mostra que existe ainda amor, mesmo em um contexto de tanto pecado. E a gente tá falando aqui de um amor até romântico de casamento, mas amor no geral também, porque antes dessa ideia de casamento, Boaz foi muito generoso com Ruth. E eu não acredito que ele tenha sido esperto porque ele já queria casar com Ruth, mas porque ele era bom com todos mesmo, era um homem justo e generoso com todos. E assim então, Boaz fecha com chave de ouro e se casa com Ruth. E eles se casam e têm um filho que se chama Obed, que será inclusive da ascendência de Davi, que será da ascendência de Jesus também. E depois que Obed nasceu, existem dois versículos muito bonitos e peculiares aqui. O versículo 14 e o versículo 15 de Ruth, capítulo 4, diz o seguinte: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da sua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então parece que a história, talvez mais bonita ainda do que a de Ruth e de Boaz, é a história da vida de Noemi, que perdeu tudo o que ela tinha e que agora tem a alegria restaurada em sua casa, por causa de uma mulher estrangeira que resolveu amar a Noemi e que ela amou também. E é nesse clima alegre que termina a história de Ruth. E talvez a maior lição que nós tenhamos deste livro é que mesmo que Deus tenha sido tão pouco citado nesse livro, a gente quase não ouve o nome de Deus. É inegável a sua mão em cada detalhe dessa história. Parece irônico da parte do autor, mas é escancarado como a mão de Deus estava em cada passo dado por Noemi e por Ruth. Pense em algumas supostas coincidências. Ruth volta com Noemi. Ruth sai para colher espigas. Cai justamente no campo de Boaz. E Boaz é justamente o resgatador de Ruth. E Deus, que é cheio de misericórdia e sabedoria, dá um novo início para a casa de Noemi, de Ruth e de Boaz, que virão a ser parte da genealogia de Jesus.